trabalhos na Câmara Municipal de Manaus, prefeito faz promessas e garante a construção de mais viadutos na cidade. E na Assembleia, deputados definem os presidentes das comissões. Veja também, mulher é presa suspeita de tortura após queimar mãos do próprio filho com ferro quente. Lançada a segunda fase da operação contra o tráfico de drogas, desta vez o alvo foi a zona oeste da capital. Suspeitos de abusar de adolescente desacordada são indiciados. Autor do vídeo, que viralizou nas redes sociais, pode levar mais de 30 anos de prisão. E ainda, Amazonas já é o segundo maior produtor de abacaxi da região norte. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Muito boa noite para você. Na manhã de hoje, a Câmara Municipal de Manaus deu início aos trabalhos de 2019. Em discurso, o prefeito voltou a fazer promessas, desta vez no sistema viário da capital. O discurso, que começou com quase 1 hora de atraso, foi em boa parte dedicado à Zona Franca de Manaus. Todos, quase sem exceção de nenhum, todos os estados brasileiros, todos levam um pedacinho do que a Zona Franca produz. A primeira proposta, que deve ser enviada à Câmara Municipal este ano, é um projeto que prevê a independência da Manausprev. A instituição foi alvo de várias críticas por parte dos servidores no ano passado, que tiveram dificuldade para se aposentarem com salários integrais. O presidente da Câmara afirmou que a proposta já é bem vista por vereadores da base e de oposição. Já se tem esse entendimento que quando essa matéria chegar aqui, nós vamos analisar, nos aprofundarmos nela, discutirmos, debatermos e vamos dar celeridade para que essa matéria possa ser aprovada aqui na casa. Outro anúncio feito na manhã desta quarta-feira é a construção de 2 grandes viadutos aqui na capital, com início ainda este ano. Um deles deve ficar na Avenida Constantino Neri, próximo à Avenida João Valério, na zona sul da cidade, e o outro na zona norte, no Manoa. Ainda não há um orçamento definido para o projeto, mas calcula-se um investimento de mais de 40 milhões de reais. O prefeito também falou sobre a redução da dívida pública, que, segundo ele, passou de 347 milhões de reais para 14 milhões nos últimos 5 anos. Mas a oposição pede mais transparência no pagamento de fornecedores. Nós precisamos implementar em Manaus uma lei que obriga a Prefeitura Municipal de Manaus, e isso alcança a Câmara também, a implementar a ordem pública e cronológica dos pagamentos da Prefeitura. Porque quem vendeu, quem fez o serviço, quem entregou o produto, tem direito a receber, seja amigo do prefeito, seja inimigo. A concorrência é para todos. A gente precisa de uma cidade cada vez mais transparente e eficiente no trato dessas questões. A Câmara Municipal começa o ano de 2019 com 7 novos parlamentares. Na próxima segunda-feira, os vereadores devem se reunir para começar a definir a composição das comissões permanentes. E que saia alguma coisa. Bem, hoje foram definidos os presidentes das comissões na Assembleia Legislativa do Amazonas e ao vivo eu converso sobre isso com a repórter Rosiane Chagas, que tem as informações. Rosiane, a gente sabe que o parlamento está praticamente todo renovado. Como é que ficou desenhado esse cenário na casa para este ano? Boa noite para você. Boa noite, Nayanda, para você e para todo mundo que nos acompanha nesse momento. Então, olha, são 24 comissões, né? Todas elas são muito visadas por todos os deputados. Inclusive, antes de definir, né, quem vai ser o presidente de cada uma delas, há bastante articulação e movimentação ali na Assembleia Legislativa. A gente vai citar 4 das mais importantes, né? Que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que ficou com o deputado delegado Péricles, do PSL, a Comissão de Comércio, Indústria e Zona Franca de Manaus, que ficou com o deputado Wilker Barreto, a Comissão de Segurança Pública, que ficou com o deputado Cabo Maciel, e também a Comissão de Saúde, que ficou com a deputada doutora Maiara. De todas essas comissões, uma que chama bastante atenção é a de Comércio, Indústria e Zona Franca de Manaus, que ficou com o Wilker Barreto, né? A gente sabe que esse é um ponto bastante estratégico do governador Wilson Lima. Aliás, tem sido o foco dele a Zona Franca de Manaus, e o deputado Wilker Barreto
já se declarou de oposição ao governo. Aliás, ele foi o único deputado a se declarar de oposição. Agora, como ficou o desenho das bancadas, né? O governador Wilson Lima, ele tem ampla maioria ali na Assembleia Legislativa do Amazonas, só que esse ano ele vai precisar lidar com uma novidade que é o Centrão, né? O chamado Centrão, que é aquele bloco de deputados que ficam em cima do muro, não se declaram nem de situação, nem de oposição. Ele vai precisar de bastante jogo de cintura para lidar com esses deputados. E a gente sabe que no final de tudo isso é muito importante para a aprovação de projetos, por isso a gente vai seguir de olho, acompanhando como é que vai se desenrolar toda essa situação ali na Assembleia e no governo ao longo do ano. Nayandra. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E a gente vai saber agora o que foi notícia no norte do país com os repórteres da Record TV. Em Roraima, os protestos contra o cancelamento dos concursos previstos para 2019 continuam. O governador Antônio Denário, que estava em Brasília para participar de reuniões com parlamentares do estado, foi recebido no aeroporto de Boa Vista na madrugada desta quarta-feira por cerca de 800 manifestantes que protestavam contra a decisão do gabinete de crise do estado. O governador concordou em receber uma comissão de concurseiros para uma reunião para analisar medidas que possam resolver a questão. O grupo de manifestantes garantiu que nesta quinta-feira os protestos continuam, seja para agradecer ao governador ou para continuar cobrando uma solução. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. 7 bandidos integrantes de uma mesma quadrilha de assalto a banco morreram em confronto com a polícia. O serviço de inteligência monitorava o grupo há um mês. Eles foram abordados em uma estrada rural a caminho do próximo crime, no município de Acará, interior aqui do Pará. O alvo seriam 2 agências bancárias. No momento da abordagem, os criminosos atiraram contra os policiais que revidaram. 4 foram baleados e morreram na hora. Os outros a caminho do hospital. O armamento pesado também foi recolhido. De Belém, Priscila Amaral. A Polícia Federal deflagrou no Amapá a Operação Traquinagem para combater a exploração ilegal de madeira em Macapá. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos para desarticular uma organização criminosa especializada nessa prática de crime. Durante as investigações, foi detectado o envolvimento de empresários do ramo de serraria e agentes públicos no esquema fraudulento de emissão de documento de origem florestal. Os investigados poderão responder por pelo menos 6 crimes. De Macapá, Neily Flan. Pelo menos 40 bairros das zonas norte e leste vão ter o fornecimento interrompido ou apresentar oscilação no abastecimento de água a partir das 10 da noite de hoje. De acordo com Águas de Manaus, o motivo é a substituição das válvulas de entrada e de saída de água e de ar da estação de tratamento de Ponta das Lajes. A concessionária informou ainda que o serviço deve ser concluído amanhã mesmo, às 8 da manhã, e que foi necessário para garantir o bom funcionamento e a eficiência na distribuição de água ali na região. Se você quiser conferir se seu bairro pode ser atingido pela falta d'água, é só consultar o site. E o serviço de atendimento ao consumidor da Águas de Manaus está aqui agora, ó, no seu vídeo. E aumentou o número de alunos com necessidades especiais nas escolas. Aqui do Amazonas, apesar da existência de unidades específicas, boa parte está matriculada na rede pública comum. O pequeno Paulo André convive com uma paralisia no lado esquerdo do corpo. Mas isso não o impede de estudar e de fazer atividades extras na escola. Brinco aqui com essa mão só, eu só uso essa mão aqui. Cada vez eu vou melhorando mais, eu sinto que alguns anos depois eu vou estar com a mão melhor. Nesta escola estadual, que fica no Distrito Industrial, Zona Sul, 20 alunos com necessidades especiais foram matriculados nesse ano. Em 2018, eram 16. Para atender o número desse grupo específico que aumentou, a professora explica que os profissionais passam por capacitação. Esse trabalho, assim, com a comunidade, ele deu muito certo. Quando a gente fala de inclusão, às vezes o pai ele tem essa noção, meu filho ele vai para a escola, ele vai ficar com a professora da sala de recursos. Não, ele fica na sala de aula com os outros alunos, o professor trabalha o conteúdo do ensino regular com ele e, dependendo da necessidade desse aluno, ele vem para o contraturno para dar o suporte
suporte para ele na sala de aula. Segundo o INEP, em 5 anos cresceu mais de 33% o número de alunos com necessidades especiais nas escolas. Em 2014, por exemplo, eram 886 mil e em 2018 esse número cresceu para 1 milhão de estudantes. Em Manaus, são mais de 1.800 alunos inseridos na rede pública e um pouco mais de 2.200 no interior. Cada aluno, um é diferente do outro. Então, não adianta dizer que ela está preparada para receber o aluno surdo e depois ela já vai ter que estar preparada para atender o autista. Então, há uma busca, né, nessa apropriação para poder estar atendendo nossos alunos. Como forma de inclusão, o Plano Nacional de Educação determina que estudantes de 4 a 17 anos com necessidades especiais devem ser matriculados em classes comuns. No ano passado, 97% dessas crianças e adolescentes estavam em escolas da rede pública. Na rede particular de ensino, o percentual foi de 51%. As escolas específicas são escolas que atendem somente o aluno com deficiência, tá? E as escolas inclusivas são todas as nossas escolas, tá? Todas as nossas escolas são escolas inclusivas, que têm condições de atender qualquer aluno com deficiência. Já o Colégio Militar de Manaus é alvo de investigação do Ministério Público Federal. A escola teria negado a matrícula para um estudante com deficiência. No ano passado, após denúncias, o Ministério Público Federal já havia recomendado que a instituição não impusesse restrições para alunos nessa condição agora em 2019, o que não foi acatado. De acordo com o órgão, a Constituição garante que o ensino de pessoas com deficiência deve se dar preferencialmente na rede pública, tendo igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Bom, sobre esse assunto, o Colégio Militar não se pronunciou. Veja a seguir, mulher é presa suspeita de tortura após queimar as mãos do próprio filho com ferro quente. E suspeitos de abusar de adolescente desacordada são indiciados. E o autor do vídeo que viralizou nas redes sociais expondo a menina pode levar mais de 30 anos de prisão. Agora são 7h27, a Crítica na TV volta já.